Olá, olá, amigos do Facebook, olá, amigos que estão todos já na página da Revista Reação no Facebook. Tudo bem? Boa tarde, quinta-feira, 13 de agosto. Tudo bem, Rodrigo? Como é que você está? Opa, fala, Abrão, 13 de agosto e já estamos correndo aí para o final de mais um ano, hein? Nem parece, mas está voando. 13 de agosto já. Tem gente que tem medo dessa data, né? 13 de agosto é meio cabalístico aí, né, Rodolfo? Estamos aqui com o Rodolfo Ferrin. Rodolfo Ferrin, grande compadre, tudo bem? Como é que vai, Rodolfo? Grande ator aí. O Abrão vai apresentar vocês devidamente aí. A Ângela também, muito obrigado por aceitar nosso convite. A Simone Brunelli, grande beijo, Simone, já virou sócia aqui da gente. E o Adriano Amaral, grande Adriano Amaral, que fazia muito tempo que eu não via. Abrão, eu vou dar aquela saidinha agora básica para disparar e autorizar o disparo para os nossos 32 mil WhatsApps. E já eu volto então para tocar com vocês. Enquanto isso, se apresenta o povo aí, tá bom? Até mais. Legal, legal. Rodrigo daqui a pouco volta. Enquanto isso, quero dizer que a live de hoje é sobre tudo que você precisa saber sobre lesão por pressão e infecção urinária em pessoas com deficiência. Você que acompanha a revista Reação, o Sistema Reação, vai acompanhar na nossa live desta tarde. Quero dar uma boa tarde para o nosso parceiro, nosso companheiro, palestrante, locutor, ator, mestre de cerimônia, Rodolfo Ferrin. Tudo bem, Rodolfo? Obrigado por estar conosco, viu? Tudo bem, Abrão. Obrigado pelo convite. Boa tarde também, Adriano, a Ângela, a Simone. Estamos aí para falar das tão temíveis escaras, né? E também da infecção de urina. Legal, legal. Esse assunto, ele é, assim que nós divulgamos, Rodolfo, Ângela, Simone, Adriano, o que teve de mensagem de e-mail, WhatsApp para a revista Reação foi brincadeira. O que tem de gente aqui já mandando boa tarde também não é brincadeira. Quero dar uma boa tarde também para Maria Ângela Bocara de Paula. Maria Ângela, ela é enfermeira, estomaterapeuta, ela tem uma importante função na presidência da Associação Brasileira de Estomaterapia, doutorado em enfermagem pela USP, anda pelo Brasil levando esse assunto, um tratamento, falando sobre a estomaterapia, sobre a saúde coletiva, assistência e também ensino e pesquisa. Ângela, boa tarde, obrigado por estar conosco, é um grande prazer para a gente, viu? Boa tarde, é um prazer estar com vocês e poder estar compartilhando um pouquinho daquilo que a gente faz e sabe a respeito desses temas, né? E também ouvir um pouquinho a experiência de vocês nessas duas grandes temáticas aí, que são bastante importantes, especialmente para as pessoas com deficiência, né? Então, obrigada pelo convite, e em nome da SOBEST, eu também agradeço, né, que é a Associação Brasileira de Estomaterapia, para que a estomaterapia também seja mais conhecida aí entre a sociedade. Legal, obrigada. Com certeza, com certeza. Carla Lima está por aqui, Davi Andrade, Sueli Saianes, Moacir Silva. Tudo bem, gente que já está chegando por aqui já, mandando boa tarde aqui pela nossa página no Facebook. A nossa sócia, né? A nossa companheira, a nossa sócia do Sistema Reação, apresentadora do canal Simone Etc e tal, a querida Simone Brunelli, cadeirante desde os 6 anos de idade, é médica veterinária, tem uma loja virtual aí para os pets. Simone, muito obrigado por aceitar mais esse convite nosso. Grande prazer estar com você, viu? É um prazer estar aqui com vocês, falando mais sobre esse assunto que é bem importante também para nós cadeirantes, tanto sobre escara, que eu já tive, infecções urinárias que são muito frequentes, né, na nossa vida, e vamos passar informação para a galera, vamos passar informação porque sempre é bom, né? Trocar informações também, isso é muito importante. E a gente está aqui para fazer isso para vocês hoje. Legal, legal. Mandar um grande abraço para quem também está conosco, que é o Adriano Amaral, nosso grande parceiro. O Adriano, eu me lembro que eu li e reli o protocolo Amaral de hernia de disco. O Adriano divulgou esse protocolo na época, na revista Reabilitação, e o Adriano é um profissional aí que tem uma clínica, muita gente passando por ele, fisioterapeuta, professor de educação física, tem mestrado em ciências do movimento, especialista em terapia manual, no YouTube, já passando de 100 mil inscritos no canal Sua Saúde, no canal,
no YouTube, também no blog dele, Adriano B. Amaral, e hoje com a gente por aqui. Ô, Adriano, que bom estar com você, um grande prazer, viu? Bom te ver. Prazer é meu, queria agradecer a todos, cumprimentar o Rodolfo, a Ângela, você, Abrão. A Simone eu já nem cumprimento porque é da família, né? A gente tem uma relação de... Eu conheço ela, eu era solteiro, hoje eu sou casado, tenho 2 filhos, um está formando em medicina, então, das antigas, é um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Muito obrigado. Legal. Que bom, que bom. Eu sei que cada um tem a sua atividade, mesmo durante essa pandemia, nada para, né? Tudo continua de uma outra forma, mas cada um na sua agenda, não é? O Ronilson Silva já chegando por aqui, olha eu aqui, galera, o Ronilson está lá em Goiânia, o Levi Carneiro também, parabéns aos idealizadores dessa live, tema de grande importância, é de muita importância mesmo. Nós vamos falar hoje, principalmente para o cadeirante, né? Para todos em geral, para o idoso, para o acamado, para todos, né? Que são esses 2 assuntos. Primeiro, a lesão por pressão, não é? E a infecção urinária. Isso não manda recado, não tem idade, não tem, você é cadeirante ou você não é cadeirante. Esse é um assunto que ele é para todo mundo, né? Você tem aí uma comorbidade, tem o diabetes, você tem que tomar cuidado com a infecção urinária do mesmo jeito. Mas eu queria começar com a Ângela, principalmente para esse tema, para explicar melhor um pouco para todos nós, o que faz um enfermeiro estomaterapeuta? Voltei, pessoal. Isso? Explica um pouquinho para a gente, Ângela. O Rodrigão está voltando aí. Você sabe que eu fugi. Você sabe que eu saí, Abrão, só para não falar estomaterapeuta, que eu estava com medo de errar essa palavra. Ele foi treinar. Sabe que ele me deixou sozinho, ele foi treinar no espelho para falar estomaterapeuta. Estomaterapia. Aí, ó. Craque. Isso aí. Parabéns. Mas, Ângela, explica para a gente, traz para quem está na página da Revista Reação no Facebook, o que faz o enfermeiro estomaterapeuta. Bom, a estomaterapia é uma especialidade exclusiva do enfermeiro. Então, só é estomaterapeuta o profissional enfermeiro. E nós atuamos em 3 grandes áreas. Na área de cuidados de pessoas com estomias, feridas e incontinência. Estomias são comunicações do meio interno para o meio externo. Então, por exemplo, temos pessoas traqueostomizadas, pessoas com gastrostomias para poder ser alimentada, e pessoas com estomias de eliminação, estomias intestinais e urinárias. Por exemplo, vamos pegar o exemplo do nosso presidente, que teve uma lesão por arma branca e precisou fazer uma estomia intestinal. Então, ele fica durante está tendo um barulhinho aí, né? Não está dando para ouvir, gente? Tá, ok? Tornando. Teve algum retorno aqui, mas está tranquilo. Tá bom, aí tem eu também dentro aqui. Bom, então temos a área de estomias, a área de feridas, onde a gente cuida de pessoas com feridas de diversas naturezas, tá? Então, úlceras diabéticas, úlceras neuropáticas, as lesões por pressão, né? Que agora, nesse momento, também é um foco bastante importante, né? Com o uso dos equipamentos, então os profissionais de saúde têm desenvolvido algumas lesões por pressão, em função da necessidade do uso. Caramba! Até por isso dá, Ângela? Não sabia, não. Sim, lesão por dispositivo médico. Então, a gente tem bastante gente que está com várias lesões aqui no rosto, na testa, em função do uso dos equipamentos dentro do hospital. E, enfim, todos os tipos de lesão, o enfermeiro estomaterapeuta ele é preparado para cuidar. E na área de incontinência, urinária e anal. Então, a gente também trabalha essa questão das incontinências
ajudando, então, ensinando os pacientes a fazer o autocateterismo, né, para prevenir as infecções, enfim, e outras questões como o uso de pessários, eletroestimulação. Então, o enfermeiro ele também é preparado para isso. Né? É uma Entendi. área... Ângela, vamos falar com os nossos usuários aqui, né? Com as pessoas com deficiência que estão aqui com a gente, que é o Rodolfo e a Simone. O Rodolfo e a Simone, eles são cadeirantes e os dois já tiveram problemas, acho que foi com as duas coisas, tanto com incontinência urinária quanto com escara, né? Eu queria que, começando pela Simone, porque as garotas primeiro, né, como diz a ordem natural das coisas, mas eu queria que a Simone contasse um pouquinho da sua história, Simone, da sua experiência, tanto com a questão da... Desculpa, a Ângela até me corrigiu já, essa questão da escara. É que eu sou velho, Ângela, eu fico lembrando lá atrás, quando a gente falava escara ainda, e tá errado escara, né? É lesão por pressão, é isso? Então é isso que então vamos lá, vamos me corrigir. Eu queria que a Simone contasse um pouquinho do que ela passou, e passa, né? Tanto com a questão da lesão por pressão, que ela já teve problema lá atrás, e a incontinência urinária. Simone, conta um pouquinho da sua experiência como cadeirante, o que você já passou por conta dessas duas questões tão graves aí, que a maioria, se não todos, os cadeirantes passam por isso. Então, boa tarde, né, para todo mundo. Eu tenho lesão já há 35 anos, né? Estou cadeirante. Sou cadeirante. E no começo da lesão, quando eu fiquei internada, eu acabei desenvolvendo uma úlcera de pressão no cóccix e outra nos joelhos, né? E a do joelho a gente conseguiu tratar com medicamento e tal. Porém, a do cóccix, eu precisei passar por um procedimento de cirurgia. Eu precisei passar por cirurgia, porque acabou desenvolvendo uma osteomielite. Ela ficou muito profunda, e aí precisou fazer uma raspagem, né, no cóccix. Na realidade, eles queriam cortar, mas não precisou. Eles fizeram uma raspagem e fecharam. Graças a Deus, eu não tive mais nenhum problema. Porém, assim, os cuidados são extremos. Almofada adequada na cadeira, você está mudando de posição o tempo todo, né? Fazendo push-up na cadeira, você hidratando... Explica o que é o push-up aí, para quem não sabe, Simone. O push-up é você levantar o bumbum da cadeira várias vezes ao dia, né? É isso aí. Você tomar cuidado com roupa apertada, né? Um sapato apertado, e tá sempre, independente se é frio ou calor, você tá sempre fazendo uma boa hidratação na pele. Isso é uma coisa que eu procuro sempre fazer, como chama? Pomada para não assar, porque tudo isso pode gerar uma escara. E eu tenho um fisioterapeuta muito chato aqui presente. Que é esse cara que está do seu lado direito aí? Exatamente. Lado esquerdo de quem está assistindo, está bem no meio. Aliás, viu, Simone, deixa eu só falar para quem está nos vendo e não está nos enxergando, que eu esqueci, né? O doutor Adriano está bem no centro da imagem aqui, né? Para quem está assistindo a gente. Você está do lado direito da tela, o Abrão do lado esquerdo. Eu estou embaixo do Abrão aqui do lado esquerdo, baixo da tela. O Rodolfo do meu lado, bem embaixo do doutor Adriano, bem no meio da tela, no centro. E a doutora está bem embaixo de você. Doutora Ângela, aí embaixo no canto direito, baixo da tela. Vamos lá. Continua, Simone. Então, e aí, você já me perdeu a história. Do fisioterapeuta. E aí, o que eu fui fazer? São coisas da vida. Aí, o meu fisioterapeuta sempre fala, escara de pessoa cadeirante já há muito tempo é desleixo. Então, ele já falou que ele vai bater em mim se eu aparecer com escara. Ele me larga e nunca me vê. Nunca mais me vê. Então, eu tenho que tomar muito cuidado. Muito bem. É um acordo que a gente tem. Mas, brincadeiras à parte, porque também é um assunto muito, muito sério, né?
Isso pode causar até morte nas pessoas. A gente teve até o Christopher Reeves, né, que foi o cara que era o super-homem. A morte dele, o princípio da morte dele foi uma infecção por conta de uma escada. Então, é uma coisa muito, muito grave que a gente deve levar em consideração. E com relação à bexiga, né, com relação à infecção urinária, eu tenho frequentes infecções, né? Eu tenho acompanhamento com um urologista, que é especialista em bexiga neurogênica, tomo medicação, tanto para bexiga como para um antibiótico profilático, né, para eu estar controlando a infecção urinária. Já tive internações, tive internações por conta de infecção, e uma das coisas muito complicadas que eu sempre falo para os meus colegas que são cadeirantes é procurarem uma pessoa capacitada para bexiga neurogênica, porque não é a mesma coisa que uma pessoa andante ter uma infecção urinária. O protocolo de atendimento é totalmente diferente, o médico tem que te conhecer muito. Graças a Deus, eu tenho médicos que estão há muito tempo já comigo, e a gente tem essa troca, esse conhecimento. Visto o Adriano, que são 27 anos. Então, isso é muito importante, é uma coisa que é muito importante salientar. E eu faço também uso do cranberry, né? Que é uma coisa, uma profilaxia mesmo, e que tem ajudado bastante. Mas sempre por acompanhamento de um médico. Legal. Legal. Adriano, antes de pedir opinião aí dos dois doutores que estão aqui com a gente, né? Pode tocar, Rodrigo, pode tocar, desculpa. Ô, Abrão, vocês estão me ouvindo? Sim. Oi, que eu acho que está tendo um delay aí, desculpa. Eu queria, antes da gente entrar com o Adriano, Abrão, eu queria falar com o Rodolfo. Eu queria que o Rodolfo contasse, eu sei um pouco do que o Rodolfo já sofreu, principalmente com essa questão de úlcera de pressão aí, né, com a lesão por pressão, mas eu queria que o Rodolfo contasse um pouquinho aí da sua história e do que você já passou, Rodolfo, tanto com a lesão, né, que eu chamava aí de escara, e com a questão da incontinência, da questão urinária também. Conta um pouquinho pra gente aí. Eu costumo dizer que a lesão, a úlcera de pressão, a escara, ela deixa 3 marcas bem fortes na questão psicológica, financeira e física, obviamente, né? Psicológica porque ela te tira muitas vezes do convívio diário, te coloca no isolamento social mesmo por muito tempo, muitos anos. Financeira, porque você gasta muito em tratamento. E física, né? As marcas que ficam no corpo. E tem também o aprendizado, que pode ser alguma coisa boa, vamos dizer assim. Eu fiquei cadeirante em 1990, imaginem só. Sem celular, sem internet, sem carro. Pouca referência, não conhecia nenhuma pessoa cadeirante. E eu fiquei cadeirante naquela época. Quando eu fui socorrido do Hospital das Clínicas, eu levei um tiro, né, num assalto, e eu fiquei, eu acho que uns 2, 3 dias aguardando a cirurgia para a retirada da bala. E eu fiquei na mesma posição. Retirou a bala, fiquei mais alguns dias, nem uma semana internado, me virava um pouco de um lado, um pouco do outro, e tive alta. E a minha alta... Quando eu cheguei em casa, eu estava com uma escara imensa no cóccix e mais 8 pontos do meu corpo, quadril, joelho, calcanhar, tudo vermelho, naquele estado para abrir. E o que aconteceu? Virou escara. As úlceras todas, ao mesmo tempo, 9. E não tínhamos referência. Você vai num pronto-socorro, num hospital, eles falam, tem que lavar com soro, fechar e aguardar. Então, eu fiquei quase
6, 7 anos em casa, a maior parte do tempo na cama, só tratando disso. Eu tinha uma época que eu queria levitar, porque onde eu encostava, machucava, feria. O meu lado esquerdo, por exemplo, do quadril, chegou uma hora que eu falei, na época para minha mãe, que já se foi, eu falei, eu vou optar em curar o meu lado direito, então vou deitar mais do lado esquerdo, porque... E o que aconteceu do meu lado esquerdo, que eu fazia mais pressão, acabou me dando uma osteomielite terrível, terrível, e eu perdi 10 centímetros de osso da cabeça do fêmur para baixo. E foram anos a fio de curativo, um diz para usar isso, outro aquilo, porque não tinha, né, não tínhamos o que a gente tem hoje, mas foi uma época muito difícil, eu sou um sobrevivente, viu? É mesmo. A questão da questão urinária, você teve algum tipo de problema assim também, Rodolfo? Não, foi só com a úlcera de pressão mesmo? Tive as infecções, né? Sempre tomo cuidado, mas nunca fui internado devido à infecção urinária. Mas todo cuidado é pouco. Sempre muito líquido, tudo. É o nosso remédio. E em relação a ficar de olho, né? É de lei, já tomo banho, pego um espelho, vejo meu corpo, como tá, como não tá. Um pontinho mínimo que seja, tem que parar. A lesão por pressão é uma coisa que você tem que ver o resto da vida, você tem que acompanhar, né, Rodolfo? Eu lembro que uma época atrás, eu queria até que o Adriano comentasse sobre isso, apareceu não sei se isso existe ainda ou se não existe mais, mas o tratamento para escara, né, lesão por pressão, com mamão papaya. Isso funciona, existe ainda com a polpa do mamão papaya, Adriano? Na verdade, assim, com a papaína, isso é da minha época, tá? Quando você se machucou, isso é antigo, e a gente já fazia, né? Eu até falo que tem um fisioterapeuta raiz e tem uns Nutella. Hoje a gente tem as enfermeiras para fazer, mas quando eu fiz não tinha. E eu nunca afastei um paciente meu de tratamento por escara, né? A escara fazia parte. Hoje, graças a Deus, tem oportunidade, a gente encaminha, mas no começo, quando você faz aquele primeiro cortezinho na casca, que sai aquela gosminha, ele vamos falar assim, ele ajuda a consolidar, a fechar essa escara, e muita gente, eu tive até um aluno que montou uma fábrica, porque 1 litro disso você compra um carro, não é nem 1 litro de gasolina. Aí depois a gente passou pelo uso do açúcar, passou pelo uso do café, né? Só faltou fazer macarrão, feijão e outras cositas mais. Mas a papaína ela teve um bom retorno. Hoje a gente tem medicamentos, protocolos, mas uma coisa que eu falo que, graças a Deus, paciente meu não tem escara. Se tiver, apanha, e a Simone está aí para falar, né? Ela teve que tratar comigo, porque é a orientação, é para mexer, e o meu objetivo é deixar a doutora, né, sem trabalho, dependendo do paciente. É o que a gente quer mesmo, que exatamente. Cada vez mais trabalhar na prevenção, né, e poder evitar que essas coisas aconteçam. Só fazendo uma parte em relação à papaína nós usamos até hoje, tá? Ela é um desbridante enzimático que nos ajuda principalmente na limpeza de lesões que já têm tecidos desvitalizados. Então, ela é ótima para ajudar a gente no desbridamento. Quando a lesão já tem uma escara, né? Porque a escara, na verdade, é aquela parte que fica preta, dura, que já está com o tecido totalmente desvitalizado. Então, isso que a gente denomina de escara. E a lesão, né, por pressão. Então, a nomenclatura ela mudou de escara, depois para úlcera de decúbito, depois para úlcera por pressão, e hoje a NPOP, que é a Organização Internacional, define, então, a lesão por pressão.
E o uso da papaína ainda é utilizado quando nós temos uma lesão já nessa fase de escara, com aquela parte escura mesmo, que eu preciso limpar primeiro, para depois fazer com que haja o processo de granulação e a neovascularização, e a formação de novos vasos e de tecido novo. Eu preciso limpar aquilo, então ela é usada algumas vezes para isso. Mas existem hoje uma série de produtos aí disponíveis no mercado de alta tecnologia que nos ajudam muito. Mas no caso das lesões, como o colega falou, o que a gente quer é que elas não existam, né? E, sim, a gente trabalha com o quê? Com escalas de avaliação de risco nas UTIs, para quê? Para implementar medidas de prevenção para que isso não aconteça. O caso do Rodolfo, né, Rodolfo? Foi muito triste, né, de pensar que ele, além daquela lesão, ele ainda teve várias outras, 9 pontos de lesão no corpo e ainda desenvolveu uma osteomielite, enfim, foi um processo, realmente você é um guerreiro e firme aí para enfrentar todo esse processo, né? Então, hoje a gente já tem muitas outras alternativas e já tem várias ações para minimizar isso, para implementar a prevenção mesmo da lesão por pressão. Então, tem coisa bacana. Oi, fala, Simone. Uma coisa que eu costumo sempre falar, né, que é sempre importante, ou sempre o cadeirante e o acompanhante do cadeirante ficar sabendo o que precisa, se ele por acaso um dia internar, o que ele precisa ter no quarto dele. Porque, infelizmente, as pessoas, melhor que seja o hospital, eu conheço pessoas que ficaram com um escara num hospital maravilhoso, entendeu? Então, assim, é competência, eles teriam que fazer isso? Sim, teriam. Mas é tanta coisa, e a gente tem que cuidar do nosso corpo. Então, assim, eu sempre falo, pedir o colchão ou casca de ovo, né? Casca de ovo, sim. Um que é hoje da NASA, né? Tem um outro também, que é específico. Mas o ideal é o pneumático, né? O ideal são os colchões pneumáticos. Isso. E aí, você sempre está pedindo, porque eu já passei por internação que a pessoa falou assim, não, mas esse eu como conhecia, eu falei, não, esse não funciona. Eu vou sair daqui, eu trato uma coisa e desconcerto outra, né? Pedir produtos adequados, no caso, eu não estou fazendo propaganda nenhuma, porque eu não ganho nada com isso, mas, por exemplo, eu uso muito a Piosana, né, para estar hidratando o corpo e tá pedindo se você não está com condições, porque está imobilizado, ou às vezes está com aquele monte de coisa, né, está com soro e tal, você não consegue se movimentar adequadamente, está sempre fazendo a mudança de decúbito. Isso é muito importante. Isso é muito importante porque você vai cuidar de uma coisa e você vai ganhar outra. Então, o Rodolfo está levantando o dedinho ali também. Eu ia perguntar das almofadas. É isso que você ia falar, Rodolfo? Não, eu ia aproveitar a deixa da Simone, que ela falou que mesmo no hospital você pode ganhar escara, né? Eu tive uma internação, um check-up na Rede Sara, que, diga-se de passagem, nota 10. E teve uma vez que eles falaram para mim, você vai tomar banho naquela cadeira convencional, que parece ter aquela tampa do vaso sanitário. E eu falei para eles, eu não posso sentar nessa cadeira, eu vou me machucar. Não, porque não posso. Eu preciso sentar numa almofada d'água, numa outra cadeira, você não pode. E eu falei, eu vou me machucar. Não, que a gente já tem tempo. Sentei e me machuquei. Dito e feito. Quase ganhei uma escada. Você vê, Rede Sara, né? Todo mundo manja tudo. E manja mesmo. Só que tem que ver um pouquinho o paciente, né? O histórico dele, quanto tempo ele tem de lesão. Aquilo que a gente... Parece que o corpo fala, né? Você se adapta... O Rodrigo já ia falar de almofada. Tem gente que se adapta a uma almofada, não se adapta a outra. Sim. É isso aí. Eu fiz... Tem vários tipos aí.
Eu fiz, inclusive, um vídeo falando dessa história de almofada, Oi. que a gente precisa avaliar de acordo com o perfil de cada um. Não é todo mundo que vai usar aquela... Por exemplo, que a almofada da Onda é a Rogo, né? Então, não é todo mundo que vai ser obrigado a usar. A gente tem pacientes e pacientes. Eu, por exemplo, no meu caso, eu sou veterinária e tenho gato. Então, assim, eu não tenho condições de ter uma Rogo nem intensamente, porque é de ar, né? Então, eles vão furar, não tem como. Então, precisa ter toda essa avaliação do profissional do perfil de cada paciente. Legal. Quero mandar um abraço para o Márcio Francisco, para o Hermes Oliveira da Silva, que está por aqui, para o Hamilton e para todo o pessoal da Casa Adaptada. A Casa Adaptada está compartilhando a nossa live. Um grande abraço ao Hamilton e a todos da Casa Adaptada. Eu quero fazer uma pergunta para a Ângela. Ângela, quais são os... o Lúcio Carlos de Brasília que mandou essa pergunta para o nosso WhatsApp, tá? Ele pergunta o seguinte: quais são os tipos de feridas que exigem o cuidado de um estomaterapeuta? Bom, na verdade, o estomaterapeuta, como eu falei, ele trabalha desde a prevenção até quando existe uma lesão. Então, a gente pode atuar em todas as áreas, né? Desde a orientação desses cuidados essenciais, que são a mudança de decúbito, a hidratação da pele com produtos adequados, né? Tudo isso nós já fazemos, mas o estomaterapeuta, ele tem conhecimentos para, por exemplo, tratar uma lesão um pouco mais avançada. Por exemplo, uma lesão mais profunda, que demande a utilização de alguns produtos específicos. Então, de acordo com a necessidade daquela lesão, da avaliação do paciente, muito bem dito pela Simone, né? Eu tenho que conhecer esse paciente, conhecer toda a complexidade da vida desse paciente, como é que ele vive, quais são os costumes dele, enfim, as suas preferências, mas em relação à lesão, o estomaterapeuta, ele tem domínio e conhecimento das tecnologias disponíveis. Então, uma lesão, por exemplo, que não demande a utilização, por exemplo, de produtos que não esteja infectada. Eu não preciso utilizar um produto com prata, por exemplo. Então, o estomaterapeuta, ele vai conseguir avaliar qual é o melhor custo-benefício e o melhor produto que se adeque para aquela lesão. Se aquela lesão tem biofilme ou não, enfim, tem uma série de aspectos que são muito específicos e que demandam uma avaliação desse paciente e dessa lesão. Mas o estomaterapeuta, ele atua desde a prevenção até a ferida mais complexa, em todas as etapas da evolução de uma lesão por pressão. Então, ele pode estar sendo acionado em qualquer um desses momentos. Legal. Para você, Adriano, a Silvia Tales, de Uberlândia, quando é que você consegue definir que o seu paciente está com os primeiros sintomas de uma infecção urinária? Como é que você detecta isso com o seu paciente? Não, na verdade, isso vai acontecendo pelo referência clínica, né? Um aumento de espacidade, por exemplo, pode ser, se você procurar outros itens e não há nada, isso pode acontecer semanalmente, quinzenalmente, eu conversando com a Simone, seu xixi está cheirando, mudou a cor, né? Então, quando ela vem me passando essas informações, está na hora. E a Simone é uma das pacientes que eu tenho, né? Assim, quando a Simone tem, se o normal é 1000, ela tem de milhão. Se é milhão, ela tem de bilhão. Quando vem. Então, assim, de acordo com as informações, né? Então, todo dia, coisas ridículas. Mas eu olho se o Simone está com a unha bem cortada, cansei de mandar ela cortar a unha, cansei de palpar e falar assim, você não foi no banheiro, preciso ir no banheiro, vou soltar isso. Então, são coisas que você vem colocando e que você vai gerando uma condição para o seu paciente
E depois de um tempo, é assim, ó, por exemplo, de acordo com a Simone me manda mensagem no WhatsApp, eu sei mais ou menos como ela está, e acredito que seja meio... É uma mão dupla isso, né? Ela também sabe de tanto tempo que a gente... E com essas informações eu vou fechando essa possibilidade. E uma coisa que é bem interessante, que a Simone falou, mas eu queria frisar, muda tudo. Se você for um cadeirante e for fazer um simples exame no Neubone, no Fleury da vida, muitas vezes eles não sabem que, assim, por ser cadeirante, a mesma coisa acontece no hospital, né? O que fizeram com ele assim, aquela cadeira é boa para quem não é um cadeirante, né? Para tomar banho, é uma pessoa normal sentar ali. Mas quando você é cadeirante, você já necessita de cuidados diferentes. A Simone, quando fica em um grande hospital de São Paulo, quando ela precisou internar o ano passado e tudo, e a gente teve que dar pitaco para adaptar, e nós estamos falando de um hospital AAA, né? E que tem tudo isso. Mas, por ela ser deficiente, as pessoas não entendem, né? Assim, ou acha que é deficiente demais e fala alto, ela não é surda, né? Faz gesto, ela não é cega, né? Tem um monte de coisa que vão fazendo. E o que tinha isso no hospital, hein? Então, assim, eles estão acostumados a ver pacientes, mas não um paciente com deficiência. E isso, na formação em geral dos grandes centros de habitação no mundo, inclusive, é problemático. Então, vai muito de você estar conhecendo para você estar podendo fazer, né? Então, eu estava falando fora do ar que meu pai acabou de ser internado, né? Já a segunda vez, foi internado hoje. E, por exemplo, está no Megacor, né? Não estou fazendo propaganda, não ganho nada, mas eu chego lá e ele já está com as almofadas coladas em regiões que poderiam abrir uma úlcera, né? Então, é uma prevenção que é legal para uma pessoa que como a Simone falou, um andante, só que quando é cadeirante, precisa, além disso, de um algo mais, e esse algo mais falta. E, assim, dessa forma, respondendo a pergunta, né? Então, eu entro, é muito chato, eu acredito que seja muito chato para a Simone. Oi, Ci, tudo bom? Como é que tá o xixi? Foi no banheiro, cortou a unha, passou na manicure, não fez a unha, né? Eu até da Simone não ter, desculpa, se depilado a perna eu já falei, eu tô mentindo. Ela precisa depilar, meu. Você é menina, você não é homem, essa perna tem mais pelos que eu. Então, e cuidando para poder gerar um padrão. E aí, em cima disso, eu tenho, acho que está fazendo um exame de urina, vamos olhar, e achar um médico que, além de ser urologista, seja acostumado com cadeirante, né? A Simone precisava de um ginecologista, é a coisa mais simples achar um ginecologista, mas que entenda de cadeirante, aí desculpa, mas vem com desse tamanho. E que tem até condição de atender, né, Adriano? Porque tem acessibilidade no consultório, tem a condição de atender também. Tem isso. Tem isso. Então, faz parte. É isso aí. Que o Adriano está falando bastante de unha e ele não explicou o porquê disso, tá? Que é uma das coisas que pode levar à infecção urinária, que é a disreflexia. A disreflexia autonômica, que é um desequilíbrio do sistema nervoso, que você pode ter várias alterações, né, no seu corpo, taquicardia, sudorese. Eu já tive muitas, eu tenho remédio na bolsa por conta disso. E uma das primeiras vezes que eu tive, a causa foi uma unha encravada. Então, olha aí. Eu quase fui operada por causa de uma unha encravada, achando que era uma coisa, na realidade era unha encravada. E aí, essa é a coisa legal de você ter um fisioterapeuta, um médico que te conhece, que saiba do seu dia a dia e possa estar te avaliando adequadamente, né? Isso aí. E aí, Abrão? Rodrigo Lima, Casa Verde, São Paulo. Quanto às feridas crônicas, em quais casos surgem com mais frequência
no ponto de vista do estomaterapeuta, Ângela? As feridas crônicas, mas específica de uma maneira geral ou para o cadeirante? Deve ser cadeirante. Geral. Isso, geral? O Rodrigo Lima ele é cadeirante. Bom, em relação às feridas, assim, a lesão que mais acomete o cadeirante é a lesão por pressão. Se ele tiver algum distúrbio circulatório e tudo mais, ele também pode ter uma úlcera vascular, vasculogênica, enfim. Mas a principal lesão é a lesão por pressão que vai acometer o cadeirante, né? Não temos outras lesões de pele que o cadeirante vai ter. Você tem alguma experiência diferente, Amaral? Não, na verdade, não escreveu. É bem isso mesmo, né? E a gente tem que tomar alguns cuidados. Paraplégico, você vai pegar principalmente a região do cóccix, né? Que é a principal. No tetraplégico, você já pode pegar um pouco também nos cotovelos, você pode pegar na região torácica. Se a lesão for alta, até na cervical você pode ter alguma coisa. Cabe a você tomar os devidos cuidados. De novo, né? A Simone, se ela tiver uma lesão, eu bato nela porque ela está orientada, né? Eu aceito lesão de quem não tem orientação. Depois que orientou, a pessoa tem que saber, tá? Eu não estou com vontade, não existe a vontade. Eu nem sempre estou com vontade de acordar para trabalhar, mas eu acordo, eu faço, então faz parte. Eu não estou com vontade de comer, mas eu como. Então isso tem que ter. Né? Não é porque você tem a lesão que aquela parte do seu corpo não existe mais. Você vai ter que cuidar até mais do que você cuida da outra parte que você sente. E você vai desenvolvendo isso. Isso tem que virar hábito, né? Virar hábito. Acho que uma coisa importante que a gente pode juntar é que, assim, não basta só termos profissionais altamente capacitados. A gente precisa que o paciente seja corresponsável do seu tratamento. Então, nós orientamos, nós fazemos, e à medida que o paciente ele vai adquirindo esse conhecimento, ele também é responsável. Então, se ele não fizer a descompressão, não adianta eu falar para ele que ele tem que fazer descompressão na cadeira 10 vezes por dia, se ele tem que fazer. Não é o profissional que vai fazer por ele, né? Se ele tem que hidratar a sua pele, então ele sabe que após o banho ele vai usar um hidratante específico, sob a orientação do seu profissional de confiança e tudo mais, mas ele tem que fazer esse procedimento, ele tem que tomar a quantidade de líquido certa. Então, é uma corresponsabilidade, né? Esse é um processo que só funciona se os dois estiverem, de fato, envolvidos e determinados no alcance daquele objetivo. É isso aí. Gente, olha, eu vou voltar agora, daqui a pouco, para a gente falar sobre a questão alimentar, né, de alimentação, porque acho que a alimentação está muito ligada aí à questão da infecção urinária, está muito ligada também à questão da escara. Eu vou chamar agora só o nosso parceiro comercial, e eu queria que vocês aguardassem um pouquinho aí, é um minutinho, e a gente já volta aí para falar sobre a questão da alimentação também. Marcos, coloca o nosso parceiro aí, a Norte Isenções, perdão, acabei confundindo aqui. Vamos lá. Chegando no nosso programa Norte Isenções para você. Público PCD, presta muita atenção. Esse aqui é o Márcio, já está há muitos anos cuidando desse assunto do público PCD. Uma super equipe esperando também isenções de IPI, ICMS, o rodízio também de São Paulo, IPVA, nunca mais. Nunca mais. Entrando em contato com a Norte Isenções, a equipe comercial vai te dar todo o suporte e é operacional de todo o andamento do seu processo. Manda o WhatsApp agora, 947577595. E você não tem ainda a sua CNH especial? Também vocês cuidam disso. Isso mesmo, encaminhe seu relatório, vai ser avaliado por uma pré-análise, entender se você entra do programa. Todas as patologias estão listadas no nosso site, norteisenções.com.br. E hoje todas as concessionárias têm um carro específico para atender o público PCD. Hoje nós estamos aqui na Brasil Wagen da Vila Guilherme e separou esse carro que está vendendo muito há 2 meses, grande sucesso, que é o T-Cross TSI, que baita carro e completo. Isso mesmo, a versão T-Cross Sense TSI 200 automático 2020. Ele vem completo, luz diurna em LED, roda de liga leve, módulo de subida de vidro, pisca, enfim, vários itens. Venha fazer um test drive para você conhecer. E o preço
Ele custa R$ 69.900. Com as isenções de IPI e ICMS, Igor, R$ 57.630. um carro como esse. Então, manda o seu WhatsApp agora. 94757-7595. E tem um escritório já todo adaptado para atender você também. Isso mesmo. Agende uma visita, vá ao nosso escritório e entenda como funciona o processo. Norte Isenções esperando você. Manda o WhatsApp agora. É isso aí, Norte Isenções, obrigado por estar com a gente. Eu queria falar agora sobre essa questão da alimentação, né, gente? Porque acho que a alimentação é muito importante também, acho que para as duas coisas, né? Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho de alimentação. Rodolfo, você tem a alimentação restrita? Tem coisas que você não pode comer porque você sabe que vai acabar influenciando aí nessa questão tanto da úlcera quanto da infecção urinária? Sou sincero em dizer que eu sei que isso existe, mas faz muito tempo que eu tô meio relaxado nessa parte. Eu como de tudo, é lógico, questão intestinal, eu sempre priorizo frutas, legumes e verduras, mas não abro mão de uma massa, de comer um pão, embora também coma muito. Um chocolatinho. Então, eu tô nessa linha aí. De vez em quando uma barrinha de cereal. Sabe barrinha de cereal, Rodrigo? A gente compra na padaria, aquele torresmo que o cara faz assim. Então, a barrinha de cereal era... Barrinha. Perguntar se você... E o chocolate? Para você trabalha, fica difícil não comer chocolate. Não, para mim não tem problema. Chocolate eu abro mão. Se tem, eu como. Se não tem, Som, acho que caiu aqui. Tomar vinho. Legal, vamos continuar tocando nessa questão, então, da alimentação. Ângela, você tem alguma dica de qual é o alimento que deve ser evitado aí, não só para ajudar no combate à lesão por pressão, como também na infecção urinária? Então, em relação à lesão por pressão, acho que não dá para a gente pensar em alimentos proibidos, né? O que causa uma lesão por pressão, como o nome diz, é a pressão. Então, se eu não tiver a descompressão daquele local, vai faltar oxigênio naquele local e, portanto, eu vou ter o quê? Uma necrose tecidual que vai levar, então, à abertura dessa lesão. Então, não tem uma questão direta relacionada com alimentação em relação à lesão por pressão. Agora, para a bexiga, não que vai causar infecção, mas existem alguns alimentos que são que irritam mais a bexiga. Então, por exemplo, café. A gente toma muito café. O café é um irritante vesical, né? Então, faz com que a gente tenha mais, quem não tem nenhum problema, vai ter o quê? Mais urgência miccional, uma irritação, não que vá causar infecção. Eu não consigo definir para você algum alimento que cause infecção ou que vá piorar a questão da lesão por pressão. As etiologias são diferentes. A infecção, ela acontece por contaminação, né? Então, a penetração de micro-organismos que vão... Então, se o paciente, por exemplo, ele não se autocateteriza no tempo certo, né, ele vai ficar muito tempo com aquele líquido, a urina ali na bexiga, que não pode propiciar o crescimento bacteriano. Então, o ideal é que o paciente cadeirante, se ele for... paraplégico e tem mobilidade, ele tem que se autocateterizar, ele é ensinado a fazer o autocateterismo. A Simone já me disse que se autocateteriza, eu não sei se o Rodolfo se autocateteriza ou usa catéter de permanência. Não, eu me autocateterizo. Legal, olha que maravilha. Então, isso é um trabalho extremamente importante para que a gente evite, então, o acúmulo de resíduo na bexiga e causa infecção. Mas eu não vejo uma relação direta com alimentos. Existem alimentos que irritam mais a bexiga, mas que vão causar a infecção, não. Então, Então, Legal. é alta, Pati, errada, né?
Hã? Existe Você falou? Então, Tá com a dieta liberada agora, Ângela? Ah, tá. Não, mas aí tem a parte do intestino que a gente precisa cuidar, então a gente também precisa comer muita fibra, tomar muita água para poder fazer esse período, ajudar, né? Adriano. A gente ajudar esse bolo fecal a ser eliminado, então a gente precisa disso também. A Simone dá muito trabalho aí na alimentação, Adriano? Não, ela come por ela, por mim, pelo pai dela, pelo irmão. Então... Não pode exagerar, né, Simone? Senão a gente fica cansada demais. Não, então... Eu não pode fazer o push-up. Não, isso é uma coisa que até eu descobri uma especialidade, que é o nutrólogo, né? E ele me passou uma alimentação que ele falou para mim mais adequada para cadeirantes, que é uma low carb adaptada, né? Para que você evite farinha branca, né? Evite algumas coisas para que você não acumule, na realidade, para você evitar engordar mais, porque quando o cadeirante começa a engordar, ele engorda mais na barriga. E, consequentemente, conforme aumenta a circunferência, você começa também a ter também o risco cardíaco. Você tem isso associado, né? Além de você estar aumentando a possibilidade de você desenvolver uma diabetes, e aí você com diabetes, você vai ter maior possibilidade de ter infecção urinária, e se você está mais gordinho, você vai ter mais possibilidade de ficar apertado e, consequentemente, ter úlcera de pressão, que então... Uma coisa puxa a outra, né? Vai indo. E aí eu consegui esse médico, e ele vem me acompanhando já tem 2 anos, né? Ele me passa coisa tudo muito fitoterápico, sabe? Eu já tomo alguns medicamentos, ele me passa muito fitoterápico. E tem adiantado bastante. Eu dei uma engordada agora nessa pandemia, porque eu parei de academia, né? Quem não deu? Não tem jeito. Mas e chegar num peso bacana, né? Faltava ainda um pouco antes dessa pandemia, mas assim, eu consegui achar um médico que me norteasse nessa questão, que é uma coisa bem complicada para cadeirante. Você vai... Eu fui por exemplo, nutricionistas e, assim, falavam absurdos, e assim, que o gasto energético de um cadeirante é diferente. Tem tudo isso que você precisa levar em conta, né? Então, legal. Eu adorei a low carb, pode comer bacon, sabe? Então, pode comer o torresmo, né? A barrinha de cereal lá do Rodolfo. Olha lá, o Adriano adorou isso. Entendeu? Essa parte do bacon, eu falei, eu tô adorando isso, sério que eu vou poder? Então, essa parte é bem bacana. E com relação à infecção urinária, uma coisa que como a minha infectologista falou, é o uso dos berries, né? Vitamina C. Vitamina C. É a vitamina C, né? Isso. Então, tem a vitamina C, e eles já sabem que no cranberry existe algo a mais que ele impede a aderência da bactéria na bexiga. Parede. E você acaba prevenindo, né, a infecção. Então, assim, eu já tomava, e aí com essas infecções que eu tive, eu passei, porque, por exemplo, meu urologista falou, se tá ficando muito complicado, eu vou passar para infectologista. Vou passar a bucha para outra pessoa. E ela pegou e falou, eu vou te indicar, tá tomando cranberry. Eu falei, já tô tomando. Legal. Deixa eu caminhar com o Adriano aqui, que tem uma pergunta do Moacir Silva. O Moacir está com a gente aqui, daqui a pouco ele falou que tem que sair. Está lá em Atibaia. Ei, clima bom em Atibaia, hein? Ô, Adriano, você acha que a mulher
tem mais facilidade para ter a infecção urinária, principalmente a cadeirante? Tem, né? Assim, essa é uma resposta anatômica. Fica ali muito próximo e a mulher tem que ter o dobro do cuidado quando ela vai sondar, por exemplo, né? Bem que, normalmente, as mulheres sondam muito melhores que os homens, mas eu não vou falar... normalmente em quase tudo, vai. Quando a gente fala que a mulher é o sexo frágil, desculpa, né? É só você tentar dar à luz, você vai ver que não é que a gente trocou, que elas são o sexo forte, né? Então, assim, é bem complicado, assim, é uma área que fica muito próxima anatômica, se não tiver muito bem estéreo, né? Tem muita chance de contaminar. Então, as mulheres acabam tendo mais por causa dessa anatomia mesmo, né? É o formato anatômico. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados, e eu queria só falar um pouquinho da alimentação. Eu gosto muito, né? A Simone tem um nutrólogo, mas, assim, fora do Brasil, se você for para a Europa, para os grandes países, o pessoal consome 5 gramas de vitamina C diária. Aqui no Brasil, a gente fala em 1, né? Ah, não, eu até tenho alguns vídeos no canal, 2 é muito, é tudo mito. Tá? As pessoas chegam a consumir 5 gramas. Então, a gente podia aumentar em muito a nossa ingestão de vitamina C, inclusive até nessa época de pandemia. Sim. Tá? Para a gente ter subir sua imunidade. As frutas aquosas, melancia, melão, tudo isso vai facilitar, vai evitar que isso comprime, né? Que essa bexiga funcione com mais facilidade. E uma coisa que hoje, infelizmente, a gente precisa colocar e que o brasileiro não usa, e principalmente o cadeirante, é suplementação. Você não come como eu comia, né? Antes eu comia, minha mãe tinha lá o arroz, o feijão, era tudo natural, era feito. Hoje não, você compra pré-pronto, já veio, você não sabe como foi manuseado. Qualquer exame básico que você fizer no laboratório, você vai dar falta ferro, falta isso, falta aquilo, e você vai acabar tendo que suplementar. E o cadeirante, ainda mais. A senhora fala assim, adoro. E ela adora mesmo, que ela gosta de um comprimido. Tá? Mas faz parte. Então, ela tem indicação, e eu uso na minha vida, eu suplemento meus filhos que não são, e não tem nenhum paciente cadeirante meu, ou não cadeirante, que, desculpa, que em algum momento eu também não suplemente. E por isso as minhas respostas são boas. Isso aí. Abrão. Legal. Mais gente aí. O Ronilson Silva aí diz que você não lembra dele nunca para dar um tchau, um oi para ele aí. Tá reclamando no meu WhatsApp aqui, ó. Eu já dei uns 3 oi para ele hoje já. Eu sei, eu falei para ele. A Tainá Vitória tá falando, cadê o Ronilson? Tá por aqui. O Rodolfo voltou? Porque a Carla perguntou assim, cadê o Rodolfo? O Rodolfo está por aí. A Luciana Trindade, Rodolfo Ferrin é a múmia mais fitness do teatro. Que isso? Rapaz, é a múmia gay mais fitness do teatro. Tá, e a Luciana Trindade mandando um abraço para você, viu, Rodolfo? Obrigado que você voltou, você está com a gente aí. Por sinal, deixa eu fazer uma pergunta. Rodolfo, o feeling para você detectar a infecção urinária, para detectar a lesão por pressão, isso é importante demais para o cadeirante, para a pessoa com deficiência, né, Rodolfo? Sim, sem dúvida. Eu, por exemplo, eu já conheço o meu sintoma, que eu tenho certeza que é a urina, e até agora tem batido, tem dado certo. É um mal-estar, uma coisa que me incomoda, um incômodo muito específico. Ali eu já sei que é problema de urina, que é o que eu faço. Água, 2, 3 dias, água de coco, por exemplo. Aí, geralmente, eu melhoro, mas quando se estende mais, eu corro para o médico. Mas é um mal-estar muito específico. E pele é aquilo, né? Eu sempre estou de olho, espelhinho, olha alguma coisa, uma vermelhidão um pouco mais diferente. Sempre fico atento. 30 anos, né? A gente vai aprendendo com o corpo, né, Rodolfo? Vai aprendendo com o corpo. Não sento em
qualquer almofada. Eu sempre sento em almofadas de gomo alto, isso me dá uma segurança bem grande. E tenho me mantido bem. Tem almofada, a gente estava falando da almofada. Existe, Adriano, alguma almofada ideal? Almofada d'água, almofada de ar, almofada de gomo? Como é que é? Existe alguma almofada ideal ou cada paciente é de um jeito, cada corpo reage de uma forma? Eu vou falar, quando eu me formei, todo mundo queria a Digel. Hoje, eu particularmente, né, são 30 anos de profissão já, não existe. Você vai olhar, por exemplo, a da Simone não é de gel, como ela tem uma escoliose, eu sei, ela usa uma pneumática que eu posso inflar de um lado e desinflar do outro e compensar, senão eu tenho muito descarga de um dos lados, e isso vai de avaliação, né? Que nem a Simone não tem forro, ela fala que é por causa dos gatos dela, mas não é o principal motivo. Porque se fosse por causa dos gatos, a gente ia encapar, ia dar um jeito de não ter. Ela usa de uma outra marca, tá? E eu acho assim, o grande segredo para a almofada é uma boa avaliação de sitting e testar. Às vezes, uma boa almofada para o Rodolfo não é boa para a Simone, que não vai ser boa para mim, que não vai ser boa para você. Né? Então, a gente tem que ver como essa pessoa descarrega, como ela fica. Hoje já tem softwares computadorizados que você coloca, a pessoa senta, ele já vê os pontos de pressão, e aí você pode estar regulando com ar ou com gel. Então, o problema hoje que eu falo, que eu acho que de almofada, na minha opinião, é custo. Que virou como comprar um carro. Não tem limite no custo. Exatamente. Eu deveria ter um limite para que fosse acessível para todo mundo. E isso hoje é uma impossibilidade gigantesca. Agora, se a pessoa tem condições financeiras, ela vai ter uma boa almofada e vai ficar muito bem posicionada. Tá? E lembrando que tem gente que também se preocupa com a almofada e não preocupa com a cadeira, né? As coisas são uma coisa só, elas têm que vir juntas. Uma boa almofada com uma boa cadeira. Exatamente. Ângela, concorda? Concordo. Acho que é isso. É preciso essa avaliação realmente do profissional que está avaliando esse paciente, como é que ele se senta e, enfim, aonde são as áreas de maior pressão, e hoje a gente tem essa tecnologia disponível, e a gente sabe, né, que as almofadas pneumáticas hoje são as mais utilizadas, mas, infelizmente, existem almofadas e almofadas, de valores e valores, enfim, são questões bastante importantes que envolvem políticas públicas também, porque se a gente tiver um paciente que sabe se autocuidar, consegue estar usando uma almofada bacana, faz o seu pushing lá bonitinho, e com certeza a gente não vai ter lesões e com certeza a gente vai ter um gasto muito menor com essas pessoas, se elas não desenvolverem as lesões, né? Então, é preciso, sim, que a gente pense em políticas públicas efetivas que garantam o acesso das pessoas a esses profissionais, aos serviços e aos equipamentos. E outra coisa importante que eu até gostaria de aproveitar, falando de política pública, é falar dos catéteres hidrofílicos, que também precisam ser incluídos, então, no atendimento à pessoa deficiente, né, para que ele faça o seu autocateterismo sem lesão e tudo mais. Então, são questões aí que estão acontecendo a nível ministerial, enfim, até tem uma consulta pública agora aberta em relação à questão dos catéteres e da bexiga neurogênica, não sei se vocês sabem, mas está rolando essa consulta pública. E a gente precisa opinar, né? Eu acho que cada um de vocês precisa opinar e, infelizmente, os catéteres hidrofílicos não foram incluídos nessa nova normativa e é preciso que a gente pense, né? O custo-benefício disso.
mais barato dar um catéter que não tem lubrificação, que corre maior risco de contaminação, ou é melhor dar um catéter melhor para esses pacientes e a gente evita as infecções, evita os traumas uretrais e tudo mais, né? Então, são muitas questões importantes para a gente discutir em relação à assistência e o cuidado da pessoa com deficiência. Então... E essas compras públicas pelo menor preço tem que ser repensadas, né? Tem que mudar. Tudo que é comprado para a saúde é comprado também pelo menor preço, né? Assim como a cadeira de roda é comprada pelo menor preço, a prótese é comprada pelo menor preço, e aí a pessoa acaba não utilizando, ou acaba usando e acaba gerando um custo maior ainda lá na frente para o próprio poder público, quando ele volta para a rede pública com outro problema ocasionado por aquele equipamento que foi, ou aquele medicamento mal colocado. Fala, Adriano. Eu queria lançar uma coisa e uma sugestão, porque assim, tudo que a gente fala em público, a gente acaba caindo no menor preço e muitas vezes nem na menor qualidade. Exato. Tem um projeto que não é brasileiro, que está vinculado ao projeto Miami, nos Estados Unidos. Por exemplo, um acidente de trânsito. Você passou no farol vermelho, ocasionou uma batida. Nos Estados Unidos hoje, você tem duas opções. 30 dias de cadeia ou você vai dar uma almofada para a Simone. Tá? A gente podia repensar algumas coisas que estão aqui, porque assim, a pessoa que passou no farol vermelho e causou um acidente, se foi o primeiro, eu não acho que ela tem que ser presa, né? Mas eu acho que ela tem que ser punida. Uma não dá, 4, 5, 6 pessoas daria para dar uma cadeira de roda. Então, assim, é lançar uma campanha para que a gente conseguisse que pequenos incidentes ou coisas favorecessem as pessoas, não precisava nem passar. Isso o juiz passa, você tem que depositar $500 lá para aquela empresa e a cadeira vai para tal pessoa. Estou falando isso porque meus irmãos moram nos Estados Unidos e aconteceu isso com o meu sobrinho. Ele precisava, né, no caso foi de um medicamento de alto custo que custava $18 mil, e eles pegaram lá umas pessoas que estavam tirando racha. Tem duas opções, era 6 meses de cadeia ou iam comprar o medicamento. Eles se cotizaram, espero que tenham aprendido a lição, que mexeu no bolso, e o meu sobrinho ganhou o medicamento. Isso independe de política pública, é lei, né? Teríamos que trabalhar por um projeto de lei que permitisse ao juiz que pudesse fazer isso. Mas a gente ia poder ajudar tantas pessoas, né? Então eu queria colocar e assim, monta-se uma fila, precisa de uma cadeira, passa por uma avaliação profissional, essa cadeira custa tanto, o juiz fica lá julgando 50 casos no dia, esses 50, cada um vai pagar uma partezinha ali se forem culpados, é lógico, também não quero nenhum inocente pagando por nada, e a justiça começa a auxiliar em vários passos da doença. E a gente para de trabalhar com o mínimo. Porque quando você dá o mínimo, muitas vezes você não dá nada. Exato. Então, às vezes dá o pior, né? Ele consegue ser profissional, ele consegue produzir, ele gera imposto para a sociedade, ele gera trabalho. Ele é produtivo, né? Exatamente, que eu queria deixar aqui. Eu mostrei a língua que ela foi para a Simone, porque ela levantou a mão junto comigo. Tá certo. Viu, Rodrigo? Eu queria falar só sobre o catéter. Eu pego os catéteres no posto de saúde, né? E uma coisa muito engraçada que eu sempre discuto com uma pessoa quando eu fui fazer, e toda vez que eu vou, é que assim, eles dão o catéter, eles dão a sonda para você fazer. Só que, por exemplo, luva, xilocaína, não dão, sabe? Então, assim, cabe ao paciente ter consciência de fazer a asepsia adequada, né? Com as coisas adequadas, porque o governo dá apenas isso. Se quiser, é isso. Se não quiser, básico, né? Exatamente. Então, é algo que tem que ir além, né? E não tem essa educação que precisa. Eu sei, mas um pouquinho. Exatamente. Essa conscientização. Fala aí, Abrão.
Tem muita gente aqui ainda mandando mensagens pela nossa página do Facebook. Essa questão da consulta pública, nós vamos tocar isso com mais detalhes na revista Reação. Até quero pedir a ajuda também da Ângela Bocara, para que possa, enquanto presidente da Associação Brasileira de Estomaterapia, escrever algo sobre isso, né? Para poder até mesmo ajudar a pessoa. Nós já mandamos um documento, inclusive já anexamos esse documento na consulta pública mesmo. Legal. Abrão, nós já estouramos o tempo aí, vamos lá. Tem pergunta? Vamos lá. Tem sim. A última pergunta, vou fazer uma pergunta final aqui, que é deixa eu achar aqui, o Carlos Dantas. Quais orientações que vocês passam para um cuidador familiar para que ele ajude nesse processo de evitar a infecção urinária e também na lesão por pressão? Bom, o cuidador ele vai ter que ser orientado em todos esses aspectos, né? Então, o cuidador ele precisa dessa orientação, da mudança de decúbito, de orientar o paciente a fazer a descompressão na cadeira, estar atento a tudo isso que está acontecendo, estar atento na ingesta hídrica do paciente, na alimentação, nas vitaminas, suplementos que forem prescritos, enfim. O cuidador ele precisa estar sempre sendo acompanhado para que ele possa chegar um momento que ele esteja apto a dar conta de cuidar daquela pessoa, né? E às vezes o cuidador está em casa, né? O próprio pai, o irmão, a esposa, a mãe, enfim, né? O marido. Às vezes quem está cuidando é alguém da própria casa, nem é um profissional cuidador, né? Sim, é por isso a importância dessas orientações, do enfermeiro, que seja ele estomaterapeuta ou não, ou dos outros profissionais que estão atuando na equipe interdisciplinar, que façam todas essas orientações, mostrem para quem cuida que aquele paciente tem uma complexidade maior e que ele precisa de algumas atenções específicas em alguns aspectos. E também que estimule que os pacientes se autocuidem, porque o que a gente quer é que os pacientes tenham independência e possam se autocuidar para quem tiver condição, né? Então, é isso que a gente deseja, né? A gente deseja que a gente não tenha lesão por pressão, a gente deseja que as pessoas não tenham infecção e que as pessoas com deficiência sejam independentes na sua vida, né? Possam assumir a sua vida diária, mas as atividades da vida diária, mas para isso, em alguns momentos, o profissional se faz extremamente necessário para ajudar esse paciente e esse cuidador neste processo, inclusive dando o apoio emocional que é essencial, né, numa fase tão crucial na vida das pessoas, né? Então, eu vejo que o profissional de saúde, nós profissionais de saúde, precisamos atuar em equipe, com respeito um pelo outro e buscando sempre isso nos pacientes, para os pacientes, né? Que eles não tenham complicações e que eles possam voltar o mais próximo possível das suas atividades do dia a dia. É isso que eu desejo. Esse é meu desejo como professora de enfermagem, como enfermeira, como estomaterapeuta, é isso que eu desejo para que a gente tenha uma sociedade melhor e mais justa e mais equânime. É isso aí, obrigado. Adriano, suas considerações finais agora, então. Eu concordo com o que a Ângela falou, né? E tenho mais algumas coisas. Hoje, meu pai está acamado, né? Como eu falei, e a gente precisou contratar cuidador. E o problema é que está todo mundo num balaio só. Tá? O cuidador de idoso não é o cuidador de criança, que não é o cuidador de deficiente, tá? Então, o que eu acho, assim, a gente tinha que ter melhor isso, e aí você procurar, e o cuidador, ele tem que se aprimorar, ele tem que fazer um curso ele tem que saber sondar, tem que saber ajudar a sondar, tem que saber fazer um curativo, trocar um curativo.
ele tem que saber dar comida, ele tem que... Então, são pequenos outros cursos, pequenos outros treinamentos. Até falo que a revista Reação podia começar aí uma sequência e a gente montar, até me coloco para ajudar, tá bom? E porque, assim, cuidados no leito. Eu peguei uma cuidadora excelente para o meu pai, né? Só que ela não sabe fazer os cuidados básicos no leito, né? Mudar o decúbito, não deixar o elástico bem esticadinho para não gerar uma possível escara. Então, assim, são pequenas coisas, porque ela não tem... mas eu tenho um curso de cuidador por tal instituição. Só que ela fez, na verdade, um curso de cuidador de idoso, aquele que levanta, que você só dá um auxílio. Ela é cuidadora? Mas falta um treinamento, e essa parte precisa ser muito melhorada, né? Até tipicamente, isso valia um capítulo, toda a revista, alguma coisa, dicas para cuidador, para formar, para crescer as pessoas dentro, para elas aprenderem. Ótima ideia. Até ir com a Simone, né, o Rodolfo, olhar e falar assim, você precisava melhorar, né? Você está me ajudando aqui, mas você, não sabe, não colocou direito a minha almofada, não me ajudou numa transferência. Então, assim, as pessoas irem aprendendo e desenvolver isso melhor. Ótima ideia. A gente vai ter uma condição de formar um bom cuidador, para um paraplégico, para um tetra, que já muda tudo, para um hemiplégico, que vai mudar, para um deficiente visual, e as pessoas irem aprendendo. Como eu falei, a moça que eu contratei, dando até risada, né? O meu pai teve um AVC, agora está com câncer. E ela falava gritando. Eu não falei para ela que meu pai era surdo. Então, assim, não, você pode falar baixo, pode falar normal, ele só precisa que você fique deste lado quando você vai ajudar na transferência, que a tendência a cair é para esse lado. Então, mas isso que eu tive que ensinar. Meu pai tem sorte de ter um filho físico. E se não tivesse? Quantos já não caíram? Quantos não se machucaram? Quantas escaras não tiveram porque a pessoa não lembrou de esticar o lençol antes dele deitar? E assim vai, né? Então, eu acho que isso precisa ser feito como... Ensinamos a Simone a sondar? Ensinamos. Ela tem que saber, de trás para frente, se sondar sem contaminar. E assim todos. E o finalzinho, que eu já falei mais que o Homem da Cobra, é que, assim, a gente tem que, como a Ângela falou, a cadeira de rodas não é um trono. Então, você não tem que fazer tudo pela pessoa, né? A Simone já viu na minha casa, minha esposa brigando, quando eu vou atender a Simone, por que você não ajudou ela? Não, ela tem que tocar a cadeira. Ela não é carrinho de supermercado para mim ficar empurrando ela. Ela tem que tocar. Quando ela não conseguir, eu vou ajudar. Então, a pessoa tem que ter, né? Tem a hora de ajudar e tem a hora de deixar o outro fazer. Tá bom? É isso. Desculpa se eu falei demais. Legal, legal. Não, foi muito bom. Uma pena que nós temos um tempo curto, mas a nossa live foi com 1h17 já. Eu queria agradecer imensamente ao Rodolfo, a Ângela Bocara, que está conosco aí desde o começo. Quero agradecer imensamente a Simone, nossa grande parceira, ao Adriano, e fica aqui o convite para vocês, Simone, para o Adriano, para que vocês venham somar. O Adriano já escreveu para a revista Reação mas que voltem a contribuir com a revista Reação, com tudo isso que é importante para a pessoa com deficiência. O portal da revista Reação tem esse objetivo, levantar esses temas e buscar facilitar o dia a dia da pessoa com deficiência, não é? Esse é o objetivo da revista Reação, do portal Reação, e esse foi o nosso objetivo nesta tarde. Tivemos um pouco mais de 1 hora, não dá para tratar desses dois assuntos com tantos detalhes, né? São muitas perguntas que ficaram por aqui, o Zequinha Nogueira, por exemplo, o Julião Oliveira, muita gente que não dá para a gente responder, a Luciana Trindade, enfim, mas buscamos contribuir com um pouco da nossa live nesta tarde de quinta-feira. O Rodrigo caiu, vamos tentar ver se o Rodrigo volta para dizer um tchau para a gente, mas eu queria já te agradecer, viu, Rodolfo? Muito obrigado por estar conosco nessa tarde, viu? Eu que agradeço. Tem muitos pontos, né? Ainda esmiuçar nessas questões aí, até sobre o poder público também, em relação às cirurgias que pode
em 40 minutos fechar uma escara que fica anos ali com a pessoa, num tratamento longo. Também essa questão dos catéteres, uma sonda, por exemplo, você vai comprar lubrificada, são mais de R$1.000 por mês para você fazer xixi, né? Então, é bom deixar essas questões do lado para uma próxima também, por que não? Mas o meu agradecimento a todos. Acho que serviu muito para esclarecer também todos nós em relação à profilaxia. Legal. O Hamilton, da Casa Adaptada, deixa aqui o link, super dicas para a saúde da sua bexiga. Quero também agradecer imensamente o Hamilton, tem muitas dicas também lá no portal da Casa Adaptada. Um grande abraço para o Hamilton. Simone, obrigado, grande abraço. Sorte sempre no Simone, etc. e tal. E até a nossa próxima live. Obrigada. Muito obrigada. E eu fico disponível para o que vocês precisarem, eu estou aqui. E para quem estiver assistindo também, é só me chamar lá no Facebook, que eu terei o maior prazer de estar ajudando. Legal. Ângela, posso deixar por uma favor. dica? Quem quiser também pode seguir o Instituto Fluir. O pessoal, são enfermeiras estomaterapeutas que trabalham só com a questão do cuidado da bexiga e das incontinências, então tem bastante informação importante lá, então eu acho que é uma dica bacana, Instituto Fluir, tá bom, gente? Tem bastante Legal, informação vamos procurar. Lá. Eu vou procurar fazer uma matéria para divulgar com mais força o Instituto Fluir. Quero te agradecer imensamente, viu, Ângela? E eu te passo os contatos. Legal. Muito obrigado por estar conosco, viu, Ângela? E parabéns pelo trabalho que você faz frente à Associação Brasileira de Estomaterapia. Isso. Obrigada, gente. O prazer foi meu. Legal. Adriano, tudo vai passar, meu irmão. Tenha tranquilidade, paz. Nós vamos ter dias melhores. E quero te agradecer imensamente num momento tão delicado da sua vida. Você esteve conosco nessa tarde, compartilhando do seu conhecimento e do seu aprendizado, viu? Eu que agradeço, obrigado, peço desculpas. Né? Meu filho falou que eu tinha que melhorar a cara para falar, mas eu não tenho outra. Mas tá complicado, porque assim, perdemos meu sogro segunda-feira, meu pai internou agora de emergência 2 horas antes da gente começar, né? Agora eu vou para o hospital. Tá difícil, tá uma semana que eu quero dormir e acordar na segunda-feira, porque tá uma semana puxada. Difícil. Tá, mas obrigado, desculpe por qualquer coisa. Obrigado a todos. Legal. Rodrigo não conseguiu voltar, tá com um problema lá em São Paulo, na internet dele. Eu quero agradecer imensamente a todos vocês, ao Marcos, que está com a gente aí atrás das câmeras. Rodolfo, grande abraço, beijo no seu coração. Ângela, muito obrigado por estar com você. Você conhece demais esse assunto, nós vamos abusar desse seu conhecimento. Adriano, obrigado, fica com Deus, tudo vai passar, como eu te disse. Simone, valeu mais uma vez pela parceria. Sábado, 11 horas. Legal. Mais. Isso aí, 70 não dá mais. Eu quero convidar todos próximo sábado, às 11 horas, nós voltamos com uma live do projeto Irmãos, os embaixadores da acessibilidade. Esses são pessoas que conduziram de novo aí um projeto maravilhoso, projeto Irmãos Embaixadores da Inclusão, sábado, 11 horas da manhã. Grande abraço, obrigado, gente. Até a próxima live. Obrigado por quem esteve conosco na página da Reação no YouTube. Valeu, obrigado, viu? Tchau, tchau. Tchau. Prazer.